difícil, né? Não tem nada de difícil. Ela tem de muito detalhamento, né? São muitos detalhes, muitos conceitos pequenos, né? E que são muito importantes. E uma matéria, que também repito aqui, que vai ser uma matéria importante para vocês, para o resto da vida profissional de vocês. Vocês têm que entender o que é o federalismo, né? E aí, quando vocês forem, né, advogadas, juízas, promotoras, né, enfim, qualquer área, né, do direito que vocês optarem, né, vocês vão precisar, né, saber como, não só como interpretar a lei, aí é fundamental o estudo da hermenêutica jurídica, matéria fundamental, né, Constituição, que é a base de tudo, outro fundamento do ordenamento jurídico, a Constituição está a base de todo o direito, né, de qualquer área do direito, né, e aí entender como que funciona o Estado, né, e o Estado federal. Então, o que é uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, como é que se relacionam leis federais, estaduais, municipais, os atos administrativos normativos, as normas não são apenas as leis produzidas pelo Parlamento, né, pelo Congresso Nacional no Brasil, por exemplo, mas as normas também, você tem normas administrativas, né, decretos, você tem enunciados, né, então nós vamos ver qual que regulamentos, né, enfim, depois vamos isso do plano das normas administrativas, e aí então, né, é fundamental vocês entenderem essa parte teórica, né? Sem teoria não dá para fazer mais nada. Bom, então, vamos dar prosseguimento. Ontem nós trabalhamos o conceito de Estado unitário, né? E vimos, então, o Estado unitário simples, o Estado unitário desconcentrado e o Estado unitário descentralizado. Hoje vão ver as outras formas de organização territorial, né, já introduzindo o Estado federal, mas entre o Estado federal, o Estado regional e o Estado autonômico. Tá? Então, aqui, lembrando, então, que nós terminamos ontem, né, com essa imagenzinha aqui importante, olha lá, falando que no Estado unitário descentralizado haverá apenas a descentralização de competências administrativas e de governo. As competências legislativas e as competências judiciais permanecem unitárias, tá? Então, aqui, essas competências administrativas e de governo, né, elas são muitas, é muita coisa. Então, nós mencionamos ontem algo que, assim, que até assusta, né, pelos números diferentes, né? Por exemplo, mencionamos a França, que é um Estado unitário descentralizado, né? A França tem um único poder legislativo, né, que é a Assembleia Nacional Francesa. Então, ela tem um único poder que faz leis, né? Agora, também a França tem um único poder judiciário, que é o poder judiciário nacional, que, entretanto, obviamente, como todo poder judiciário, ele tem que ser desconcentrado. Ele, obrigatoriamente, ele não tem que ser descentralizado. Então, na França, tem um poder judiciário nacional. Aqui no Brasil, a gente tem o poder judiciário federal, né, e tem os judiciários estaduais. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o judiciário federal, os judiciários dos estados e ainda o judiciário nos municípios. Então, é muito descentralizado o judiciário, além de desconcentrado. Então, vamos prestar atenção para não misturar isso tudo na cabeça, né, que são ideias novas, mas depois vocês entenderem essa estrutura, e não é questão de decorar, né, é entender mesmo a estrutura do Estado Federal, aí pronto, nunca mais vocês esquecem isso. Então, esse Estado unitário francês, por exemplo, então ele tem uma descentralização administrativa, o que significa, então, que tem a administração e o governo nacional, né, não é o Estado federal, então você não usa a expressão federal, é um Estado unitário, então é o governo nacional, Constituição nacional, né? Então o governo nacional, em Paris, né, que tem as competências de governo, competências administrativas próprias do Estado Nacional francês. Depois você tem, né, as competências das regiões, então a região é uma descentralização,
tem governo próprio, eleito, etc., com competências administrativas próprias. Depois você tem os governos dos departamentos, né? Ou das províncias em outros lugares, a terminologia, como eu disse, muda. Depois tem os governos municipais, ou o governo da comuna, né, que é a terminologia utilizada, por exemplo, na França ou na Itália, de comuna. Em outros lugares, municipalidades, municípios, conselhos, né, então você tem expressões distintas que vão de lugar para lugar, né? Não há um padrão terminológico com relação a isso. Então, quando se fala em distribuir competências, então aqui eu já estou trazendo conceitos novos, não é só uma revisão do que eu disse ontem, não. Então, quando você fala em competências de governo e administrativas, essas competências são muitas, é muita coisa. Então, não é pouca coisa essa descentralização, não. E mais, né, o executivo, né, o poder executivo, os governos, né, eles têm nas competências, entre as competências que ele tem, né, as competências administrativas, né, de gestão do dia a dia, dos órgãos públicos, dos serviços públicos, né, na área de educação, saúde, previdência, né, transportes, né, enfim, assistência social. Então, você tem toda uma estrutura administrativa que vai ser descentralizada para o exercício dessas funções, e para o exercício dessas funções, o Poder Executivo pode fazer normas. Só que as normas que o Poder Executivo faz, né, são chamadas de atos administrativos normativos. São normas de observância obrigatória, mas não são leis. Leis só o Poder Legislativo pode fazer. Tá? Então, qual é a diferença entre uma lei e uma norma administrativa, um ato administrativo normativo? A lei, ela cria direitos. A lei, ela inova, ela amplia os direitos, né? Então, essa lei, ela tem limites na Constituição. Então, presta atenção nisso agora, que isso é muito importante, né? E vocês não vão fazer nada no direito se não entender isso aí. Então, primeiro, a Constituição é a lei fundamental, a norma hierarquicamente superior. Tudo que existe dentro de um Estado constitucional e democrático deve obediência à Constituição. Tudo. E a Constituição, então, a Constituição vai ter vários tipos de normas, né? Então, existem as regras constitucionais, as regras estão regulando determinadas situações específicas, né? E os princípios constitucionais, que também são normas. Por exemplo, você tem um princípio constitucional de redução da desigualdade social e econômica, lá na ordem econômica. Você tem o princípio da soberania econômica, o princípio da soberania nacional, lá no início. Esses princípios são de observância obrigatória, não são meras declarações de intenção da Constituição, não. Então, primeiro ponto, Constituição, as normas constitucionais são princípios e regras. As regras regulam determinada situação específica, enquanto os princípios, né, regulam todas as situações, ou o maior número de situações. Então, aí você tem os princípios fundamentais, na soberania nacional, por exemplo, você tem ali no artigo 1º a 4º da Constituição. Então, depois vocês vão fazer, não tem sentido eu ficar lendo Constituição aqui, óbvio que não, né? Não, vocês não vão nem guardar, nem decorar com isso, a gente vai perder tempo. Então, depois vocês vão ler o artigo 1º a 4º da Constituição. Ali estão os princípios fundamentais da Constituição. Esses princípios, então, eles regem, eles se aplicam a todo o ordenamento jurídico e a toda a Constituição. O que significa isso, então? Ele é uma norma, princípio é uma norma, de observância obrigatória. Quando a Constituição fala, então, que você tem que respeitar a soberania política, né, e aí você tem os princípios setoriais, os princípios fundamentais, artigo 1 a 4, os princípios setoriais. Por exemplo,
vocês vão lá no artigo 170 da Constituição, depois também, não precisa ser agora, né? E vão ler, não precisa decorar, mas vocês vão ler, gradualmente vocês vão guardando isso. Decoreba é uma bobagem, decora hoje, esquece amanhã, né? Então não é decorar, mas ler, saber onde vocês vão encontrar isso quando for preciso, né? E gastem a sua memória com coisas importantes, com pensamento crítico, com teorias, e não ficar decorando lei, porque a lei hoje vocês encontram a hora que você quiser aqui. Tem tudo aqui, ó, tudo. Constituição, todas as leis, se vocês quiserem, né, estão aqui. Então não precisa ficar decorando, assim, bobagem. Isso é advogado do século passado. Ficar, o artigo tal, parágrafo tal, né? Achava muito bonito decorar a lei e às vezes decorava errado, né? Muito, muito, muito ruim. Então não fica decorando lei e Constituição, não. Guardem, estudem as teorias, né? E usem o espaço da memória RAM de vocês, enorme que vocês têm, para desenvolver o pensamento crítico, criar, né, inovar, criar, né, no direito que está precisando, né, se adequar e se transformar, né, diante dos desafios da nossa sociedade contemporânea em mutação gigantesca e numa velocidade impressionante. Então, voltando lá, os princípios, né, isso é importante vocês guardarem, os princípios fundamentais, eles obrigam, né, todo o ordenamento jurídico, toda a leitura de toda a Constituição e a leitura de todas as leis e normas administrativas infraconstitucionais. Ponto. Então, isso aí, né, quando eu leio alguma lei, né, quando é elaborada alguma lei pelo Legislativo, alguma norma administrativa, né, pelo Executivo, essa norma não pode ferir os princípios constitucionais. Então, por exemplo, eu falei da soberania, da redução da desigualdade social e econômica, da desigualdade regional, que a gente vai encontrar lá nos princípios fundamentais e depois nos princípios setoriais, ou seja, aqueles princípios da ordem econômica no Brasil. Né? Quando você faz aquilo ali, você vai, né, por exemplo, política econômica que o Estado faz. Qualquer política econômica feita pelo Estado, discutida e aprovada pelo Parlamento, elaborada pelo Parlamento, essa política econômica tem que observar os princípios constitucionais. Então, é obrigado, por exemplo, as políticas econômicas, elas têm que obrigatoriamente reduzir as desigualdades sociais e regionais. Se a política econômica, no lugar de reduzir as desigualdades sociais e regionais, que é um princípio constitucional, é uma norma constitucional de observância obrigatória, se essas políticas econômicas, no lugar de diminuir, aumentar a desigualdade regional, aumentar a desigualdade social, essa política econômica é inconstitucional. Logo, ela não tem valor. Entenderam a importância dos princípios? Então, toda vez que o legislativo municipal, estadual, federal for elaborar uma lei, toda vez que o executivo municipal, estadual, federal for elaborar uma lei, eu tenho que verificar se essa lei, se essa política, se essa norma administrativa, né, não está contrariando os princípios constitucionais. Ponto 1. Se tiver, ela não tem valor e tem que sofrer controle de constitucionalidade e, então, ser retirada de circulação. Bom, segundo ponto, as constituições trazem regras. As regras estão regulando determinadas situações específicas. E essas regras têm que ser lidas de acordo com os princípios constitucionais. Então, a Constituição é um sistema coerente, há uma coerência, e aí, preste atenção no que eu vou falar agora, não cabe ao intérprete da Constituição, não cabe ao juiz, ao promotor, ao advogado, né? Não cabe a ninguém, porque todos nós somos também intérpretes da Constituição, todos os cidadãos deveriam conhecer a Constituição e seus direitos, para fiscalizar o cumprimento à Constituição e seus direitos. Né? Todo intérprete da Constituição, né, ele tem que observar, né, a leitura desses princípios e ler a Constituição de forma sistêmica. Então, não cabe ao intérprete escolher um artigo que lhe agrada mais e esquecer um outro artigo que desagrada. Isso está errado. Né? Esses artigos são complementares. A Constituição, ela tem que ser lida como um sistema coerente. Nesse sentido, então, é possível um intérprete equivocado ler a Constituição ou ler uma norma infraconstitucional e aplicar essa norma constitucional ou essa norma infraconstitucional fora dos objetivos
né, desconsiderando os princípios constitucionais. Então, é possível, não apenas é possível uma lei inconstitucional, ou seja, uma lei que fere a Constituição, como é muito comum também você ter a aplicação de leis, né, que, embora essas leis não sejam inconstitucionais, elas são aplicadas de forma inconstitucional. Entenderam? Então, por exemplo, um exemplo veio à cabeça aqui agora, né? Uma norma processual. Uma norma processual, né, no campo do processo civil, processo penal, processo do trabalho, processo constitucional, né, uma norma processual, ela visa, né, a efetivação de determinados direitos. Né? Então, ela está a favor do direito, ela está a favor da Constituição, ela está a favor da lei. Ela visa, então, né, a realização, né, daquele direito, a proteção daquele direito, uma norma processual, né, a proteção daquele direito daquela pessoa, naquele processo específico, né, no processo judicial, qualquer que seja, ou no processo legislativo, ou no processo eleitoral. Né? Então, essa norma tem uma finalidade. Se essa norma for utilizada no lugar de viabilizar o direito, se ela for utilizada para procrastinar, para atrasar a realização do direito, para inviabilizar a realização do direito, é um exemplo típico de uma aplicação, de uma interpretação e aplicação inconstitucional de uma lei que é constitucional, mas está sendo aplicada fora do objetivo da norma. Né? Então, isso é algo que vocês não podem esquecer. Vou dar um outro exemplo prático com relação à aplicação de uma lei num caso concreto, né, do dia a dia. Isso acontece demais, gente. Né? E às vezes não, muito por leituras equivocadas da norma, né, aplicável ao caso. Aconteceu com uma amiga minha, que ela estava voltando, estava dando aula em Divinópolis, terminou a aula 10h40, ela pegou o carro para voltar para Belo Horizonte, e aí, mais ou menos 11 horas da noite, tem ali um posto, uma barreira policial ali, saindo de Divinópolis, e ela foi abordada, e aí tinha ela tinha multas não pagas, ou seja, a situação dela. Que ótimo, Luísa. Eu tenho grandes amigos em Divinópolis. Depois nós vamos conversar sobre isso, você deve conhecer. Eu vou muito lá. Outro dia eu fui num sítio de um querido amigo meu lá em Divinópolis, passei lá o feriado, né? Conheço muita gente boa. Eu trabalhei lá um tempo, eu fiz o projeto da Faculdade de Direito da FACED. Né? Fiquei sabendo que a FACED foi vendida agora para uma outra empresa educacional, né? Mas o projeto de direito, isso já tem mais de 10 anos, 15 anos. Isso tem uns 15 anos que eu fiz. Então, eu ia toda semana para lá, também ia. Né? Foi vendida, me falaram. E aí, eu fiz o projeto da Faculdade de Direito lá. Eu criei a Faculdade de Direito da FACED. Mas isso tem mais de 15 anos. E ela estava voltando, essa amiga minha estava voltando justamente da aula lá, e aí foi abordada naquela barreira policial que tem lá, e o policial, ele aplicou de forma incorreta a lei, porque, olha, você tem a lei, ela estava com... isso mesmo. Ela estava multa, etc. Aí, nesse caso, a norma dizia que ela podia ser, né, apreendida do carro, etc. Só que, né, você tem que aplicar a norma dentro do contexto, né, dentro do objetivo, né, e dentro da lógica constitucional. A Constituição e os direitos fundamentais presentes na Constituição, eles existem ali para proteger as pessoas. Isso é a primeira finalidade, acima de qualquer coisa. Proteger a integridade física e moral das pessoas. Isso é o primeiro passo. Né? Então, você imagina, você estava ali, né, no meio da estrada, de repente você apreende o carro da pessoa e deixa a pessoa a pé na estrada. Né? E o policial ainda falou para ela pegar carona. Olha, esse tipo de atitude, é uma aplicação inconstitucional da norma. Né? Porque a norma tem que ser aplicada dentro, e aí, gente, não precisa nem muita coisa, não. Não precisa nem ser um grande jurista para entender isso. Né? É um pouco de bom senso. Eu deixar a pessoa 11 horas da noite numa estrada, né, no meio da estrada, né, não tem o menor cabimento. É uma aplicação da lei, da norma, fora do seu objetivo. Então, no momento em que eu faço... Né, tem um outro caso também, eu estava lembrando agora, que foi muito interessante, que já aconteceu há mais anos, já tem mais tempo, né, também, que foi
No caso, acho que foi na Pedreira Prado Lopes, aqui em Belo Horizonte, ia ter uma festa junina, né, ali. E aí, então, o Corpo de Bombeiros vai para fazer uma vistoria, né, para ver com condições de segurança, né, risco de incêndio, risco de cair, algum barranco, alguma coisa, etc., com aglomerado, né, com som alto, etc. Bom, e aí, então, foi o bombeiro recomendou não realizar a festa, ou então realizar a festa em determinados termos, né, e a comunidade fez a festa. Aí então chamaram a polícia veio, né, e desceu o cacete em todo mundo, porque estava fazendo uma festa que não era permitido. Olha, qual é a lógica dessa conduta administrativa da polícia? Ela é absolutamente inconstitucional. E também não precisa ser nenhum constitucionalista famoso, brilhante, genial para entender isso, né? Ou seja, a presença do bombeiro era justamente para proteger a integridade física e moral daquelas pessoas, né? A integridade física daquelas pessoas que estavam realizando a festa. Aí, então, para você proteger a integridade física, né, você então coloca restrições àquela festa. As pessoas descumpriram as restrições, aí chegou a polícia e machucou as pessoas. Ou seja, violou a integridade física porque as pessoas descumpriram uma norma que era para proteger a integridade física das pessoas. Entenderam como é que o dia a dia nos mostra um monte de situações absolutamente surreais, né, ou ridículos, mas que decorrem de uma aplicação, né, incorreta da lei, de uma leitura incorreta da lei, né, e de falta de bom senso, né, efetivamente. Então, por isso que eu digo, nós começamos lá, olha, o sistema, ele é um sistema, ele tem que guardar coerência. Tudo está ligado com tudo. E a base de tudo é a Constituição. Tá? Então, não se esqueçam disso. Bom, e aí então, vamos seguindo a nossa análise. Né? Ô, gente, alguém está levantando a mão aí. É L. Quem é L? Edmara. Oi, Edmara. Ei, tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Uma questão interessante sobre o que o senhor está falando, professor, foi um filme que eu vi agora no final de semana, Os Sete de Chicago. Ah, fabuloso! Uhum. Muito bom, imperdível esse filme. Uhum. Ele trata justamente disso, da questão do controle pela polícia e do exercício de manifestações. Como é que aconteceu, com fatos reais, né? Baseado em fatos reais, como é que aconteceu isso, e toda a questão do julgamento também, que é para verificar o quanto as normas legais destoam da realidade, né? Exatamente. Ó, muito bom vocês verem esse filme. Eu amei também esse filme, Dimara. Muito legal. E recomendo aí para todas e todos assistirem. Né? E é um filme baseado em fatos reais, né? Num processo que efetivamente aconteceu. E vocês vão ver ali o autoritarismo do juiz, né? Como que ele excede, né? Descumpre a Constituição todo o tempo, né? E aplicam, o mais interessante disso, eles aplicam uma lei que foi criada, já o nascimento dessa lei já era inconstitucional, né? Que era uma lei para reprimir o movimento negro. E ali tem também um episódio grande, né, de um negro norte-americano do movimento Panteras Negras, né, que foi discriminado, né, durante o julgamento. Uma loucura, né, você imaginar que aquilo efetivamente aconteceu e acontece, né, ainda, né, pelo mundo afora e nos Estados Unidos também. Né, que a gente tem visto aí essa ação da polícia norte-americana de violência que tem levado à morte, né, muitos cidadãos norte-americanos, né, desde aquela época, desde que surgiram os Estados Unidos em 1787 até os dias de hoje. Então vejo esse filme, é uma boa, né, ilustração, um filme muito bem feito, muito legal. E aí então a gente temos abaixo você tem as normas constitucionais, então os princípios, as regras que têm que ser lidas de acordo com os princípios, dentro da finalidade da norma e da lógica desses princípios, e abaixo então vem as leis, né? Então as leis elas podem, né, tanto uma lei federal, uma lei estadual, como uma lei municipal, elas podem ir além da Constituição, mas elas não podem ir contra a Constituição. O que significa isso? Elas podem criar direitos, obviamente,
né? Então, você vai ter todo um detalhamento, a Constituição ali está o fundamento de tudo. Então, o fundamento do direito processual, né, do trabalho penal, civil, está todo ali. O fundamento do direito civil, do direito de família, do direito trabalhista, do direito todo, do direito penal, está tudo ali, né? Então, ali todas as normas têm que obedecer os princípios e as regras constitucionais. O fundamento de tudo está ali. Aí, obviamente, que essas leis, então, vem, né, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, né, as normas de processo do trabalho, direito previdenciário, direito penal, direito civil, comercial, empresarial, etc, etc. Então, aí você tem um monte de normas, né, que, obviamente, essas normas estão indo muito além do que a Constituição já estabeleceu ali. Mas esse ir além, né, não significa que você pode ir contra. Então, você vai, nessas normas, né, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa dos Estados, cada um dentro da sua competência, isso a gente vai estudar mais adiante, quando entrarmos no Estado Federal, né, cada órgão legislativo, né, pode elaborar leis, essas leis vão inovar, vão criar direitos, elas vão além do que a Constituição, né, estabeleceu, mas elas não podem ir contra, né, o que a Constituição estabeleceu. Quando elas vão além, elas não podem seguir um caminho contrário ao caminho indicado pela Constituição. Elas não podem ir contra as normas constitucionais, nem as regras, nem os princípios constitucionais. Então, isso é a outra coisa que vocês não podem esquecer nunca. O que eu estou falando aqui é o básico do básico, do básico, do básico, fundamental para qualquer exercício, né, de qualquer função na área do direito quando vocês se formarem. Né, ou mesmo agora, quando vocês estagiarem, etc. Não se esqueçam disso. Então, uma lei, ela inova, uma lei ela vai além da Constituição, óbvio, ela cria um detalhamento muito maior em diversos ramos, em todas as situações que o direito regulamenta, mas quando ela faz isso, ela nunca poderá ir contra os princípios constitucionais e as regras constitucionais. Ela nunca poderá ir de encontro ao caminho, né, aos objetivos que a Constituição estabeleceu. Tá? Claro isso. Então, vamos agora para as normas administrativas. O Marcelo levantou a mão ali, diga. Professor, tudo bom? Olha só, a minha Tudo dúvida jóia, diga. é uma coisa um pouco boba, mas qual que é a diferença entre descentralizar e desconcentrar? Existe essa diferença? Sim, sim. Na desconcentração, né, há uma autorização para uma outra pessoa exercer o poder em nome do poder central. Então, na desconcentração, né, na desconcentração, o poder, a competência permanece com a autoridade central, com o poder central, que vai, então, entretanto, autorizar essa outra pessoa, que vai receber, então, né, a possibilidade, uma autorização para exercer o poder em nome do poder central. Só que essa pessoa, ela não tem, vou até depois fazer um desenhozinho aqui também para entenderem melhor isso aqui. Ela não tem autonomia. Então, entendi. Já na descentralização, né, há autonomia, ou seja, então na descentralização o poder central transfere competência para aquele ente territorial. Nós estávamos falando ontem, né, da desconcentração e da descentralização territorial. Então, na desconcentração, por exemplo, né, o ente territorial, lá, o departamento francês, lá, nós estamos ainda no Estado unitário, né, o departamento francês, lá, ele tem competências que ele pode exercer, esse departamento, subordinadas ao poder central, a Paris. A palavra final é de Paris, a palavra final é do poder central. Mas ela pode tomar aquelas decisões em nome do poder central. Mas o poder central pode rever isso a qualquer tempo, ou seja, há uma subordinação. Esse órgão ali, esse departamento, então, ele não tem autonomia. Tudo que ele vai fazer, né, ele tem que se reportar ao poder central. E o poder central pode rever a qualquer tempo. Então, isso é uma desconcentração. Na descentralização, o poder central, aí por meio de uma lei, vai conferir àquele departamento, estou dando um exemplo então do departamento francês lá, aquele departamento vai conferir personalidade jurídica própria. Ou seja, então aquele ente territorial passa a ser uma pessoa jurídica
essa pessoa jurídica, então, ela passa a existir de forma autônoma no direito, ela pode, então, ela tem patrimônio próprio, ela tem competências próprias e ela toma decisões próprias no âmbito das suas competências e responde por essas decisões. Então, nesse caso da descentralização, há uma transferência. Se for imaginar, por exemplo, e vamos aproveitar, já introduzir esse conceito agora. A gente não se preocupe que não está fora de ordem, não. É o momento de introduzir esse conceito agora e vamos então fazê-lo, né? E a gente já volta. Se estiver confuso, alguma coisa, me fala, me interrompe, me pergunta a hora que vocês quiserem. Tá? Como eu disse, não é complicado, mas é muito detalhezinho que às vezes aí mistura na cabeça da gente mesmo. Então, no caso, por exemplo, você tem então as desconcentrações territoriais, né, e as descentralizações territoriais. Tá? Então, no caso do Brasil, que é uma federação, você tem a União, Estado membro e município. É uma descentralização. E ainda existe uma estrutura desconcentrada dentro da União, dos Estados e dos municípios. Bom, não vamos chegar no federalismo ainda. Com relação... além dessa descentralização e desconcentração territorial, há também uma descentralização e uma desconcentração de serviços. O que seria isso? Então, vamos pegar aqui, no caso brasileiro, no âmbito da União, né, você tem lá a presidência da República, no Estado é o governador, né, no município a governadora, no município é a prefeita ou prefeito, né, então ali no âmbito então da União, você tem lá o presidente que tem lá os seus ministérios, né, os ministros que assessoram o presidente. Esses ministros têm assessores, secretários, né? Então, por exemplo, lá no Ministério da Educação, tem o ministro da Educação que tem assessores, que é a Secretaria de Educação Superior, a Secretaria de Ensino Fundamental, de Ensino Médio, etc. São secretários do ministro. Os secretários têm as subsecretarias, que são especializadas em determinados assuntos, e assim por diante. Ou seja, então aqui a gente tem um organograma. Olha esse organograma. Isso aqui, então, é uma estrutura desconcentrada. Esse organograma ele pode e vai existir nas empresas, tem que existir, né? Isso é chamada burocracia. A palavra burocracia ela é odiada, né, entre nós, e não só entre nós, né, porque ela significa que a gente perde tempo, o negócio não anda, o processo não anda, etc, etc. Mas a burocracia ela é fundamental. Mas ela é necessária, desde que ela seja do tamanho certo. Se ela é grande demais, emperra tudo. Se ela é pequena demais, funciona mal e aí, enfim, traz problema também. Então, ela tem uma medida certa. O problema das burocracias é que, muitas vezes, elas não estão na medida certa ou não funcionam de maneira correta, né? Mas a estrutura burocrática ela é fundamental para gerir qualquer empresa, né? E quanto maior a empresa, maior a estrutura burocrática, logo, né? Daí que é importante a descentralização, né? Assim como a burocracia é fundamental para gerir, né, o Estado, qualquer empresa estatal, pública, etc, etc. Então, a burocracia, só que ela tem que estar do tamanho certo. Então, aqui você tem lá, por exemplo, a presidência da República, ou a governadoria, ou a prefeitura, aí você tem lá o secretário ou o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, né, o ministro do Trabalho, o ministro da Previdência, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, e assim vai. E esses ministérios, então, você tem lá, por exemplo, no MEC, no Ministério da Educação, você tem o secretário de Educação Superior, o secretário de Educação e Ensino Fundamental, aí esses secretários têm subsecretários, e isso pode continuar aqui. Então, isso é uma estrutura burocrática especializada que vai permitir a empresa ou o Estado funcionar bem. Se ela está bem montada, no tamanho certo, com pessoas, né, adequadas, né, e profissionais competentes, ela vai funcionar muito bem. E sem ela, nada funciona, né, seja no Estado ou seja em qualquer empresa privada, né, de médio para grande porte, não tem como funcionar sem essa estrutura. Bom, só que aqui o que significa? Isso aqui parece tá um pendurado no outro. Isso significa que essa estrutura burocrática é uma desconcentração. Então, uma decisão que o subsecretário toma,
ela tem que ser aprovada pelo secretário, vai para o ministro, né, e que depois vai para o presidente. Tudo, então, a palavra final, ela tem que ser do presidente. Para esse negócio funcionar, ele tem que funcionar na base da confiança. Olha como é que é uma fria, né? Você assumir determinadas funções, né? O prefeito, governador, presidente. Por quê? O responsável, o efetivamente competente para praticar esses atos todos que são praticados aqui, é o presidente da República. Então, o que ele vai fazer? Quando ele toma posse, ele vai empossar os ministros, aquilo lá que ele assina é um ato administrativo, ele toma posse e depois ele imposta os ministros, é um ato administrativo que ele assume, que ele assina como presidente da República, falando o quê? Olha, vocês têm competência para fazer isso, decidir isso em meu nome. Então, diariamente, tem um monte de coisas, né, que o ministro da Educação, da Fazenda, o ministro ele decide, né, que é em nome do presidente, mas que o presidente não sabe. Né? Ou o governador, ou o prefeito de uma grande capital, a mesma coisa. É óbvio que não dá tempo do sujeito saber tudo que é decidido em nome dele todo dia. Né? Então ele tem que encontrar pessoas de confiança que assumam esses cargos. E se esse sujeito aqui errar, vai sobrar para esse sujeito e vai sobrar para ele também. Porque ele escolheu esse sujeito, ele autorizou essa pessoa, né, a praticar atos em nome dele, então no final, né, ele também vai ter que responder e explicar o que aconteceu, né, e obviamente dentro dos limites do fato, no caso concreto, etc. Né? Claro. Então, essa é uma estrutura desconcentrada. A palavra final, então, é dessa autoridade central, que pode ser o presidente, a presidenta, ou o presidente, a governadora, o governador, a prefeita ou o prefeito. Bom, essa administração, né, também de serviços, ela pode criar, para ter mais celeridade, para funcionar melhor, ela vai criar, né, entes de serviço, pessoas jurídicas autônomas, para tomar decisão por conta própria, sem ter que ouvir o poder central o tempo todo. Então, isso aí são o equivalente, na estrutura de serviços que eu estou mostrando aqui, o equivalente aos entes territoriais autônomos, que nós vimos, né, na administração territorial do Estado. Ô, gente, tá dando para entender direitinho? Estou explicando direito? Tá? Tá sim, professor. Se tiver dúvida, avisa. Às vezes fala. Então, nos serviços, você tem essa. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem, então, 3 pessoas jurídicas que são criadas por lei para exercer determinadas funções, determinados serviços públicos com autonomia. Por quê? Porque se a gente esperar que tudo passe pelo poder central, tudo vai para o presidente, para o governador, para o prefeito, né, o negócio começa a ter tanto excesso de trabalho, né, essa é a questão da burocracia, que acaba emperrando e não anda. Então, é inteligente e necessário que se criem órgãos que tenham autonomia para decidir por conta própria. Né? São esses órgãos, então, que são pessoas jurídicas. Qual é o exemplo disso? Né? A gente tem, no direito brasileiro, né, 4 dessas pessoas jurídicas. As autarquias. O que é uma autarquia? Por exemplo, a Universidade Federal de Minas, como toda a Universidade Federal do Brasil afora, são autarquias criadas por lei. Essas autarquias são criadas por lei, têm competências próprias para gerir a educação, estabelecer políticas educacionais no âmbito da universidade, e, inclusive, a autonomia universitária está prevista na Constituição, no artigo 203 e seguinte. Depois vocês vão lá na Constituição e ver a autonomia universitária. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais, né, e assim como as outras universidades federais pelo país afora, né, elas são autarquias, o que significa que elas são pessoas jurídicas, elas têm patrimônio próprio, elas têm competências próprias, elas tomam decisão por conta própria, sem que seja possível ou necessário uma intervenção da Presidência da República no assunto da universidade. Eu estou citando esse exemplo porque vocês vão acompanhar, vai ter uma decisão, não sei quando, porque agora eu acho que foi o ministro Marco Aurélio, né? Você está acompanhado isso, Edmar? Acho que foi o Marco Aurélio, não sei se ele pediu visto. Ah, não, ele não foi.
isso passou para o pleno do STF, não foi? Que é uma decisão sobre a possibilidade do presidente da República, por exemplo, nomear reitores das universidades fora da lista tríplice, não respeitando a ordem da lista tríplice. Né? Isso que tem acontecido com esse atual governo brasileiro, né, no mínimo, não democrático, o que é muito comum também, né, a gente vê no atual governo brasileiro. Mas o que está sendo questionado é se pode isso. Por quê? Porque antes, né, desse atual governo no Brasil, o que acontecia? As universidades, que são pessoas jurídicas de direito público, criadas por leis, que têm autonomia constitucional, né, essas pessoas jurídicas de direito público, elas vão se autogerir, né, gerir a educação, né, decidir, né, como é que vai funcionar a estrutura educacional, gerir o seu próprio pessoal, gerir o seu próprio recurso. Isso está previsto, né, na lei, e está previsto na Constituição. Elas são órgãos autônomos, ou seja, não tem sentido, e nem é adequado, e nem correto, que uma universidade seja subordinada ao presidente, ao governador, ao prefeito. A universidade é um espaço de construção livre do saber, né, do conhecimento. Então, não pode, não deve estar subordinada a governos. Então, o que acontecia? Você tem as eleições internas na universidade, como aqui no FMG sempre teve, né? Essas eleições, então, participam dela os professores, os servidores professores, os servidores administrativos, né, e os estudantes, que vão, então, um terço, geralmente é assim que funciona, tem alguns lugares que não é assim, é geral, mas em geral são as três categorias: professores, servidores administrativos, servidores professores, servidores administrativos e estudantes, né, que votam, então, para escolher o diretor, que votam para escolher o reitor. Essa votação, né, ela tem que cumprir determinados requisitos, ou seja, para o sujeito ser candidato a reitor, ele tem que ser concursado, é óbvio, tem que ter feito um concurso público de provas de títulos, ele tem que ter o doutorado há mais de tanto tempo, então tem um tempo, né, que ele tenha defendido o seu doutorado, né, então ele tem que primeiro mostrar, né, que fez concurso, que tem conhecimento, que tem a capacidade para exercer essa função, né, que é um servidor, professor, que está no topo da carreira, que é professor doutor, então que já cumpriu lá, já fez a especialização, mestrado, doutorado, e que então agora ele pode se candidatar. Ou seja, você tem critérios técnicos e critérios democráticos que se juntam aí. Aí, então, os professores, os técnicos administrativos e os alunos votam. E essa lista, ou seja, o resultado do voto, ele vai ser, então, respeitado pelo Conselho Universitário. Isso, então, é uma praxis, né, que já foi estabelecida. O Conselho Universitário respeita a vontade dos professores, dos servidores professores, dos servidores técnicos e dos alunos. E encaminha para o MEC, isso aí está previsto na lei federal ainda, tem que questionar se essa lei federal ela é constitucional ou não. Para mim ela é inconstitucional, mas isso é quem o STF vai dizer, e eu não sou ministro do STF, então não sou eu quem vai dizer a palavra final do ponto de vista prático, né? Essa lei federal fala que, então, a partir dessa lista tríplice, né, a partir dessa lista tríplice, olha, dificílimo, viu? Uma vez que eu fui indicado para os movimentos sociais, sindicatos, etc., meu nome para o STF, mas pelo meu posicionamento político é difícil dar certo, a não ser que a população escolha um outro governo completamente diferente desse, né, nas próximas eleições. Aí pode ser. Mas, e aí, então, essa lista tríplice, que a reitoria encaminha, ela vai respeitando a ordem do resultado da eleição, né? Então, primeiro mais votado, segundo mais votado, terceiro mais votado. Então, a lei diz que vai se encaminhar a lista tríplice para o presidente, e o presidente faz a nomeação do primeiro colocado. Isso a lei não diz, né? E é justamente isso que está sendo discutido. E o que tem acontecido? Como a lei não diz que é obrigatório ele escolher o primeiro mais votado, o que o atual governo tem feito sempre é escolher o último mais votado, que é geralmente o que está alinhado com o atual governo, né?
É importante dizer que, em geral, as universidades públicas não estão alinhadas com o atual governo, porque esse atual governo só cortou verbas para pesquisa, recursos, né? Cortou pessoal, então tem sido extremamente prejudicial às universidades. Por isso, então, que geralmente os candidatos que são pró-governo são os menos votados pela comunidade acadêmica, porque há um governo que tem prejudicado muito a educação superior, né, no Brasil. E aí, então, esse governo tem escolhido geralmente o último, né, votado, o menos votado. Né? E então é isso que está aí, né, no Supremo. Né? E aí, então, o Supremo vai dizer o quê? Ele vai interpretar essa lei de acordo... ótimo. Então, vale a pena a gente conferir aí, gente. O Edmara trouxe para nós, né, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6565. Né? Se vocês entrarem no site do STF, vocês encontram ali, importante ver os fundamentos, os argumentos, e vão ver, acompanhar como é que vai o STF, né, decidir, né, com relação a essa matéria. Então, ali é o caso de uma administração, né, autônoma. A universidade, ela não está subordinada diretamente ao presidente da República, está subordinada à Constituição, à lei, né? Ela vai exercer sua autonomia nos limites da sua competência, né, com a autonomia que foi dada pela lei e pela Constituição. Então, esses órgãos são autônomos. Outros exemplos, então você tem as autarquias, pessoas jurídicas de direito público e natureza pública, né, como as universidades. Você tem, por exemplo, as fundações públicas. As fundações públicas, aí vocês vão estudar isso mais detalhadamente mais adiante, porque tem um monte de tipo de fundação. Né? Então, você tem as fundações de direito privado e natureza pública, né? As fundações de apoio universitários, tem uma norma especial para essas fundações de apoio, que tem uma característica diferente. Né? Tem as fundações criadas com patrimônio privado, tem as fundações... e aí tem essa fundação, que é a Fundação de Direito Público e Natureza Pública, que a Constituição previu em 1988, mas que, na prática, não há nenhuma diferenciação da autarquia. Então, a Fundação Pública de Direito Público e Natureza Pública é criada por lei, né, e, na prática, ela é a mesma coisa que a autarquia. Um exemplo é a Fundação Universidade Federal de São João del Rei. Né? É uma universidade federal, né, fundacional, que na prática é a mesma coisa do que a Universidade Federal de Minas Gerais. Só que aqui é autarquia, lá é fundação pública. Só muda o nome na prática, tá? E hoje é assim. Com relação às fundações públicas de natureza pública. Vocês vão estudar lá no Código Civil as fundações, outras fundações, e aí isso vai aumentando a complexidade, mas isso não é o momento agora da gente trabalhar isso. Então, além, então, você tem as autarquias, fundações públicas. Você tem aí o Estado, esse Estado moderno, contemporâneo, né, do século XX, o Estado social, que agora tem responsabilidade social, que tem que cuidar das pessoas, da saúde, da educação, que tem que fazer políticas econômicas de geração de emprego, repartição de riqueza, conforme está na Constituição, e é obrigatório, né? Se não fizer isso, isso é inconstitucional. Se fizer uma política ao contrário dessa, ela é inconstitucional. Né? Então, essas empresas, o Estado vai ter, né, a Constituição vai criar duas pessoas jurídicas autônomas, só que agora de direito privado, para atuar no mercado, ajudando a regular o mercado, atuando no mercado, competindo com as empresas privadas. O que são essas empresas, então? Elas são importantíssimas nas políticas públicas. Né? Então, e isso não é só aqui no Brasil também, não. Então, por exemplo, um setor que é um setor de segurança nacional, que é, por exemplo, a questão do transporte, né, e do petróleo. Ou seja, a produção do petróleo é uma questão de segurança nacional. Né? Todo o transporte que faz girar a economia depende hoje do petróleo. E não só isso. O petróleo ele tem um valor, né, imenso, porque dele vem toda a produção de plásticos, de um monte de coisa. Se vocês começarem a olhar, depois fazem uma pesquisa, um monte de coisa, de produtos, etc., tudo usa petróleo. Tudo usa petróleo. Além do petróleo usado para o transporte, etc. O petróleo ser tão importante para a economia, né, ele, em muitos lugares, tem o controle e a participação do Estado.
Aqui no Brasil foi criada uma das grandes empresas do mundo em petróleo, uma das empresas mais avançadas em tecnologia, uma empresa que desenvolveu, por exemplo, um conhecimento para pesquisa em alta profundidade, que outras empresas do mundo não têm, né, que é a Petrobras. A Petrobras é um patrimônio público, né, um patrimônio do povo brasileiro, importantíssimo e fundamental para a soberania nacional, e infelizmente vem sendo destruída por esse atual governo. Né? E aí, então, você tem um desmonte da Petrobras. A Petrobras, o que é a Petrobras? Ela é uma empresa, né? Ela de personalidade de direito privado. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Né? Então, o que significa isso? É uma sociedade anônima, né? Ela se constitui enquanto uma empresa privada, mas as ações com direito a voto, ou seja, quem tem o controle acionário com direito a voto, quem manda na Petrobras, né, é o Estado brasileiro. Por ser uma questão, inclusive, de segurança nacional. É assim, se pegar no Reino Unido, a British Petroleum, né? E quando você fala que vão privatizar a Petrobras, passa. O que tem sido feito no Brasil, gente, é uma coisa assim tão absurda, de uma proporção inimaginável. Tem privatizado empresas brasileiras, empresas estatais estrangeiras. Então isso acontece, por exemplo, na telefonia, isso acontece com o petróleo. Né? Você entrega algo que é nosso, uma riqueza que é nossa, para uma empresa estatal. Vamos privatizar. Aí põe na bolsa, privatiza para quem? Quem é que assumiu a empresa privada aqui? Uma empresa estatal estrangeira. É de uma... que é difícil encontrar adjetivo na língua portuguesa para descrever, né, o que está sendo feito com o nosso país. A Elite do Atraso, leia o Gessé de Souza. Né? E tem outro livro que eu comprei recentemente do Gessé, essa aqui, vale a pena ler, né? Que é A Guerra contra o Brasil. Como que o governo brasileiro, né, é instrumento de uma guerra contra o próprio Brasil. Né? E como estão destruindo a economia brasileira, destruindo a soberania nacional, destruindo o país, de uma forma acelerada. Importantíssimo ler esse livro. Fundamental. A Guerra contra o Brasil. É uma guerra híbrida, né? Vocês já devem ter visto eu falando sobre isso nas palestras. Se vocês quiserem, então eu posso dar uma aula também sobre guerra híbrida. É uma guerra contra o Brasil. O Brasil foi invadido, né? E tem um governo contra o Brasil. Né? E é isso. Então aí você pegar... Leia o Gessé de Souza, isso aqui também é do Gessé de Souza. Né? A Guerra contra o Brasil. Editora Estação Brasil. Ele não deve ter em PDF ainda, ou talvez tenha para comprar, né, porque ele foi lançado agora. Eu ainda nem li, comecei a ler só. Comprei um monte de livro, estou lendo um monte de livro ao mesmo tempo. Aí esse aqui eu pego, leio um capítulo de um, aí eu pego, leio outro capítulo de outro. E comprei uns bons livros, viu? Muita coisa boa, tem livros espalhados aqui pela casa inteira. Né? Cada lugar que eu vou, eu leio um pouquinho de um livro aqui. E vou tomando nota e tudo. O Gessé de Souza é um pesquisador muito bom da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, então, a Petrobras, né, é uma sociedade de economia mista. Ela atua no mercado brasileiro e internacional e ela compete nesse mercado internacional defendendo os interesses brasileiros. Então, você tem essas sociedades, o Banco do Brasil S.A., o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O que significa? Né? Ela é uma empresa de direito privado, natureza pública, assim como a Petrobras, mas de direito privado. Então, ela se subordina às normas de direito público e de direito privado. Ela está no mercado, o Banco do Brasil está no mercado, competindo com outros bancos privados, como Bradesco, Santander, etc., etc., né? E ele é um instrumento regulador do próprio mercado financeiro, né? Porque ele é um banco importante, ele está em quase todos os municípios brasileiros, né? Ele tem uma força muito grande e então também pode exercer essa força regulatória ao estabelecer determinadas políticas de juros, etc. Então a ação do Banco do Brasil ela é muito importante, a ação do Banco do Brasil na economia. E que é outro patrimônio brasileiro. O Banco do Brasil foi criado lá, né, antes da independência do Brasil, né? É um patrimônio do Brasil, com mais de 200 anos de história, e que estão também querendo privatizar e talvez entregar para um outro banco estatal de outro lugar do mundo, ou então entregar para algum banco norte-americano. O Banco do Brasil, então, é também uma sociedade de economia mista. O que significa isso?
que essa sociedade de economia mista, ela tem, né, é autônoma, né, tem gestão própria, ela é... Oh, que ótimo, Marcelo! Que joia! Então aí, ó, o Marcelo encontrou o livro do Gessé baratinho. Então, vão lá, estante virtual. Comprem e leiam, né? Que é legal demais. Que ótimo. R$20? Nossa Senhora, vocês têm que comprar. E tem que ler, né? Não é só comprar, não é botar na estante, não, tem que ler. E aí, então, voltando aqui, o Banco do Brasil também, então, é uma sociedade de economia mista, significa, então, que tem capital privado, as ações, né, tanto as ações com direito a voto como sem direito a voto, né, tem investimento privado. Qualquer um de nós, podemos comprar ações do Banco do Brasil na Bolsa de Valores, podemos virar sócio do Banco do Brasil se quisermos, só que o controle acionário, ou seja, a gestão, o controle das políticas do banco, ela pertence ao Estado, né, no caso, à União. Então, você pode ter... Isso que eu falo com relação à União, pode acontecer também com os Estados-membros. Os Estados-membros podem criar, né, empresas, né, sociedades de economia mista, para gerir determinados serviços, atuando na economia, ajudando a regular a economia para o benefício do país e da população, né? Obviamente entendendo que o que é benéfico para o Brasil é benéfico para a sua população, porque o Brasil não é simplesmente uma bandeira, né? O Brasil é o seu povo, né? Então, quando você presta continência à bandeira, você está prestando continência ao povo brasileiro, né? E não uma elite, uma meia dúzia de pessoas, uma bandeira fictícia. A bandeira, né, o país representa o seu povo, todo o seu povo, né? Essa ideia do nosso Estado nacional, constitucional, democrático, de direito, né? Então, essa ficção é interessante, né? Porque muitas vezes você... né, a bandeira do Brasil, está com a bandeira do Brasil, etc., e desce o cacete no povo. Né? Mas o povo é que é aquela bandeira. Né? Mas eu odeio o povo, então não usa bandeira. Né? Então, aí são algumas confusões, né, teóricas, técnicas, grosseiras, né, de que as pessoas devem pensar o que representam os símbolos nacionais. Os símbolos nacionais representam o nosso povo. Né? É o que está de vivo, né? E tudo que há de vivo dentro desse país aqui. Então, além da sociedade de economia mista, temos as empresas públicas. E aí, com isso, então, eu encerro. O que é empresa pública? Por exemplo, a Copasa, que é outra empresa que estão querendo privatizar, estão acabando com o país. Acabando com tudo. A Copasa era uma empresa pública, que depois virou uma sociedade de economia mista, me parece, já, né? E que tem capital privado agora. Uma empresa pública, por exemplo, Caixa Econômica Federal, é uma empresa pública. A empresa pública é também de direito privado, uma natureza pública, criada por lei, mas só que na empresa pública o capital é 100% estatal. Então, a sociedade de economia mista, o controle acionário é estatal, mas há capital privado na Bolsa de Valores. A empresa pública, não. A empresa pública ela é 100% estatal. E aí, como para determinadas atividades, como, por exemplo, para a água, né? A CEMIG é uma sociedade de economia mista, né, de controle do Estado de Minas Gerais, né, também estão querendo privatizar. Né, e aí, a ideia disso, qual é? Não é aleatório. Por exemplo, energia elétrica. Todo mundo precisa de energia elétrica. Se você deixa a energia elétrica funcionar de acordo com a lógica privada, o que a lógica privada precisa? E o que eu estou falando aqui é o óbvio também, gente. Pelo amor de Deus. O que é a iniciativa privada, a lógica privada? Ela precisa de lucro. Essa empresa ela vai investir aonde dá lucro, onde as pessoas têm dinheiro para pagar. A mesma coisa, né? Saúde privada. Né? Quanto mais dinheiro o sujeito tem, melhor a saúde ele tem. Né? Mas saúde privada, para quem tem muito dinheiro, é a melhor saúde do mundo. Só que quem não tem dinheiro não tem saúde, porque não tem dinheiro para pagar a saúde. E saúde é cara. Né? Por isso que a saúde tem que ser pública. É a mesma coisa com relação à energia elétrica. Né? Essa empresa ela vai investir em determinadas localidades onde ela não vai ter retorno, ou lucro? Não. Isso só o Estado tem a obrigação de fazer. A empresa privada não vai fazer. E se você deixa isso entregue, o que vai acontecer? Vai acontecer o óbvio, gente. E é por isso que hoje, na Europa toda, por exemplo, eles estão restatizando o serviço de água. E aqui estão querendo privatizar o serviço de água. Né? Nós estamos aí pelo menos uns 50 anos atrasados, andando para trás.
Mas por quê? Onde é que tem que chegar a água potável para todo mundo tomar banho, cozinhar e beber? Né? Para todo mundo. E não só para aqueles que podem pagar. Se eu deixo isso na lógica privada, só os que podem pagar vão ter acesso à água potável. Né? E os que não podem pagar não vão ter acesso à água potável. Por isso que eu tenho que ter uma empresa pública ali. Né? Ou pode ser, ou uma sociedade de economia mista ali também. Pode ser nesse formato. Né? Mas é que tem que ser ali dentro da lógica do Estado. Tem que chegar a todas as pessoas. E não apenas as pessoas que podem pagar. Se vocês imaginarem aqui, já caminhando para a conclusão, né, por exemplo, na Bolívia, antes, né, do governo Morales, eles tiveram um governo que era um governo de traição nacional. Olha, Edmara, já está isso tudo. Nós temos que ver os fundamentos. Está 3-3. Nós vamos. Quem que votou? Daí o julgamento está empatado. 3-3. Celso Melo, Carmen, Lúcia e Fachin votam que o presidente pode, claro. Ai, meu Deus do céu. Celso Melo saindo mal, gente. Triste. Mas, enfim. Depois nós vamos ver os fundamentos ali. E uma outra coisa, gente, com essa decisão aí, então, que a Edmara está passando para a gente, de estar 3-3, né? Agora, você tem um outro problema sério que acontece no nosso Tribunal Constitucional, no Supremo Tribunal Federal, né, que é uma corte que tem a última palavra em matéria constitucional, que acontece também nos Estados Unidos. Né? Quem escolhe os membros, né, é o presidente da República com a aprovação do Senado Federal. Então, os membros são muito... as decisões são muito politizadas, né, e são muito vinculadas a determinados interesses de governos. Isso é muito ruim. Né? Isso deveria ser o que tem que prevalecer a vontade da Constituição. Marcelo, só um minutinho, só fechar aqui, então, com relação à empresa pública, né, que é 100% capital, eu já disse isso. Diga aí, Marcelo, fala aí. Professor, é só para corroborar com o que o senhor disse, que é o seguinte: Chile, que recentemente, inclusive, nós tivemos grandes manifestações de contestação, né? No Chile, a água lá é privatizada. E um dos motivos pelos quais a água lá é muito cara mesmo. E um dos motivos que levou, né, todo aquele processo de manifestação ano passado, que inclusive está fazendo um ano agora, essa semana, ou fez na semana passada, foi justamente a questão da água. Assim, a água lá é extremamente cara. É uma empresa espanhola que tem a concessão da água, entendeu? Mas o problema é que o seguinte, como é uma única empresa, não tem concorrência. Então, acaba que o preço é ela que delimita, sabe? Então, não tem como é que fala assim, não é preço de mercado, é um preço que ela mesma delimita, sabe? Essa é a grande questão. Então, o que eles querem, o que os chilenos querem, não todos, né? Uma boa parte deles querem, é a reestatização da água. Sim, sim. Você imagina, eu estava falando antes da eleição do Evo, teve um governante na Bolívia que mal falava em castelhano, ele mal falava espanhol. Né? Ele estudou nos Estados Unidos e veio, se elegeu e começou a defender os interesses das grandes empresas norte-americanas, que privatizou a água da chuva. Olha só. Né? Esse governo, que era um governo pró-Estados Unidos, pró-empresa norte-americana, né? A empresa norte-americana deu golpe na Bolívia agora para afastar um governo democrático, né, e popular na Bolívia, que agora foi, né, reeleito agora, né, felizmente. Eles privatizaram a água da chuva. Pois é, eles privatizaram. Tem um filme que retrata isso, e eu posso depois comentar isso com detalhes com vocês nas próximas aulas, mas o filme chama, vocês vão encontrar esse filme para ver no YouTube, ou às vezes para baixar, para assistir, vale a pena, chama Também La Lluvia. Ou seja, também a chuva. Vocês encontram ele em inglês também, Even the Rain. Esse filme é imperdível, gente, e vale a pena vocês assistirem, não deixe de assistir, não. E explica isso. Olha o nível de loucura
que a ganância, né, leva as pessoas. Né? Eles privatizaram a água da chuva, começaram a vender a água da chuva. Isso não é só na Bolívia, não. No México acontece isso, nas Filipinas acontece isso. E se a pessoa não tem dinheiro para comprar água, ela vai cozinhar com água suja, vai tomar banho com água suja, ela vai beber água suja. Né? E o que eu estou falando não é o comum em alguns lugares. Essas crianças adoecem e morrem, né? Por causa disso. Então, é uma ganância desenfreada, né? E é um sistema, gente, que já... Isso não é novidade, esse negócio não funciona. É isso ali que é demais. É uma das falácias da privatização, que melhora o serviço. Olha, melhora para quem tem grana. Nos Estados Unidos, você tem o melhor serviço de saúde do mundo para quê? Para meia dúzia de pessoas e para o Trump, né, que tem muito dinheiro para pagar. Ou então o Trump que vai no hospital público das Forças Armadas dos Estados Unidos para ser tratado do Covid, que ali é público, mas é para meia dúzia também. É para o exército americano, é para algumas pessoas. Né? Então, quem tem dinheiro tem, óbvio. Só que 1% tem o melhor. Agora, quem não tem, à medida que menos tem dinheiro, pior é o serviço. Pior é o serviço. Isso que eu estou falando não é novidade nenhuma. Esse negócio já foi tentado no século XIX, já foi tentado no século... Nunca funcionou, gente. E eles reapresentam esse negócio no século XXI como se fosse novidade. Algo que fracassou no século XIX e que fracassou no século XX. Né? Então, bom, gente, não dá para falar desses assuntos, né, sem a gente exemplificar, e quando a gente vai exemplificar, a gente acaba, né, se indignando com um momento triste da história brasileira, mas com certeza nós superaremos isso aí, né? Então, é importante, e o que a gente tem que ter, né, é pensamento crítico, é o que eu falei com vocês. Olha, nós não precisa decorar lei, não precisa decorar a Constituição, entendam as teorias, né, e pensem criticamente também a todas as teorias que vocês estão estudando. Né? Nós já estudamos aí, mencionamos o liberalismo, o socialismo, a social-democracia, todas essas teorias, vocês pensarem criticamente isso. Né? E aí não é concordar comigo, nem com ninguém, mas é pensar criticamente, né? Diante da realidade, buscando os fatos, né? E não se fundando, né, em fake news, no ódio, no discurso de ódio, no discurso superficial, no discurso fácil, né, onde só xinga, só critica, é isso, é aquilo. Não, né, nós estamos aqui na academia para estudar, para pensamento crítico, né, para pensar criticamente, para ler, para buscar diversas teorias, diversas formas de pensar, para debatermos, né, e aí com isso vocês têm toda a liberdade de perguntar o que quiser, de falar o que quiser, né, de colocar suas dúvidas e colocar suas críticas também, né? Obviamente críticas fundamentadas. Né? Se for crítica para xingar, isso não é crítica, né? Mas obviamente vocês jamais fariam isso, né? Vocês são maravilhosos, maravilhosas, né? A futura geração que vai construir nesse país algo completamente diferente, né, do que a gente foi capaz de fazer até agora. Gente, hoje já falamos demais, né? O nosso tempo acabou, já há algum tempo. Eu pergunto, então, se tem alguma pergunta final, alguma dúvida, alguma observação, se podemos encerrar por hoje. E na próxima aula, então, nós vamos entrar, né, e explicar rapidamente o Estado regional e autonômico. Hoje a gente já fez, né, essa base aí do que representa. Né? Ah, não, ficou faltando uma coisa. Detalhe importantíssimo para fechar o raciocínio da aula de hoje. Né? Qual é? O que é a norma administrativa? A norma administrativa, isso é simples. Depois que a gente explicou isso tudo, agora ficou fácil. O ato administrativo normativo, a norma administrativa, né, é um decreto do presidente, do governador, do prefeito, da prefeita, da governadora, da presidenta. É um decreto, um regimento, um estatuto, né, o Estatuto da Universidade Federal, o Regimento da Universidade Federal, né, são atos administrativos normativos, uma circular do Banco Central, né, são atos administrativos normativos. Esses atos administrativos normativos, né, como, por exemplo, um decreto, né, ele não pode ir além da lei, nem contra a lei, nem pode ir contra a Constituição. Então, uma coisa importante para a gente diferenciar, né, o ato administrativo da lei é que a lei ela está abaixo da Constituição, ela não pode ir contra a Constituição, mas ela pode ir além da Constituição, óbvio.
Já o decreto, a norma administrativa, uma ordem de serviço, uma ordem da Polícia Militar, Exército, etc., uma ordem de serviço, um regulamento qualquer, né? Essa norma administrativa, ela não pode ir contra a lei e contra a Constituição. Então, hierarquicamente, está lá embaixo, né? Constituição, lei e norma administrativa, ato administrativo normativo, ela não pode ir contra a lei, nem ir contra a Constituição. E mais, ela não pode ir além do que a lei determina. Então, um ato administrativo está abaixo da lei. E ela não pode inovar, né? Ela vai destrinchar, explicar como que a lei pode ser aplicada no âmbito do serviço público, como vai funcionar determinado órgão público, etc., etc., mas sem ir além do que a lei autoriza e sem ir contra o que a lei determina e o que a Constituição determina. Tá? Então, aí você tem muitas competências administrativas, que está entre aquelas, né, aquele primeiro campo ali de competências que foram distribuídas. Tem algum... Sim, tem tudo isso lá no blog, gente. Então é só vocês pesquisarem lá, né, competência administrativa, etc. Tem tudo em texto e tem tudo em vídeo também em outras aulas, tá? E essa aula de hoje vou também deixar gravada para vocês. Beleza? Então, por hoje é só. Está na hora de almoçar, tô morrendo de fome, né? Vamos, semana que vem a gente encontra de novo e vamos avançando aí na organização territorial. Beleza? Grande abraço a todas e todos. Rumo Supremo. Falou, gente. Até mais.